Hoje nós vamos falar sobre a teoria das situações didáticas. Eu sou Aldo, sou aluno do curso de Ciência e Matemática do IFBA do campus Camaçari. Essa é a matéria da componente Metodologia do Ensino da Matemática 1, e ela é direcionada pelo professor Alexandre Lupo. Então, agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre o tema. Então, vamos lá. A teoria das situações didáticas como estratégias para a aprendizagem de matemática. A minha apresentação é baseada nesse livro de Gesilda Carvalho, de Tânia Maria, e eu vou fazer um breve resumo do livro. Né? O livro propõe abordagens práticas e teóricas para o ensino de matemática, enfatizando metodologias ativas e uso de recursos didáticos variados. Ele valoriza a resolução de problemas e o pensamento crítico, além de defender uma formação contínua para os professores. A obra visa tornar a aprendizagem mais acessível e significativa, alinhada às demandas atuais da educação básica. Então, agora eu vou apresentar um pouco sobre o objetivo dessa apresentação. Como eu já tinha falado antes, eu vou apresentar os fundamentos teóricos das situações didáticas, da teoria das situações didáticas, e como ela pode ser aplicada para promover a aprendizagem eficaz em matemática. E a importância da matemática, né? Explorar por que a aprendizagem da matemática é um desafio e como uma abordagem bem estruturada pode facilitar a compreensão. Então, teoria das situações didáticas. Vamos lá. A teoria das situações didáticas, ela foi criada pelo pesquisador francês Guy Brossel nos anos de 1970. E ela propõe um ensino que organiza em torno de situações didáticas que envolvem o aluno na resolução de problemas. E aí a gente tem alguns elementos da situação didática. A situação adidática, que o aluno interage com o problema sem intervenção direta do professor. O contrato didático, que é a relação entre o professor e o aluno sobre o que é esperado de cada um durante o processo de ensino. E a situação de ação, onde o aluno deve encontrar uma solução para o problema proposto. Então, vamos lá. A estrutura da situação didática. A situação didática, ela é dividida em 4 fases: a ação, a formulação, a validação e a institucionalização. Então, vamos lá. A primeira fase é a ação. Então, contextualizando como é que funciona. O professor traz um problema para a sala de aula, um problema matemático, e ele não diz nenhuma forma, ele não dá nenhuma aula antes, não diz nenhuma fórmula, não dá nenhuma aula teórica, nenhuma aula expositiva sobre o determinado assunto. Ele só traz o problema, a situação, o problema para os alunos resolverem. Então, na ação, o que é que acontece? O aluno tenta resolver o problema usando seus conhecimentos prévios, ou seja, o professor traz determinado assunto e os alunos, determinado problema, e os alunos tentam resolver sem a explicação teórica expositiva daquele determinado assunto. E aí, depois tem a segunda etapa, que é a formulação. O aluno comunica suas estratégias e soluções, confrontando-as com os outros. Ou seja, o professor passa a questão, o aluno tenta resolver, e na formulação ele vai trocando ideia com os outros alunos. Eu tentei resolver da seguinte forma, e cheguei a tal resultado. O outro já apresenta de outra forma. Eu fiz dessa forma e cheguei nessa conclusão. E aquela troca de informação entre os alunos, entre os discentes. A validação. O aluno verifica a validação de suas soluções. Ou seja, após ele comparar com as dos colegas, ele faz aquela breve reflexão. Será que o que eu fiz está realmente correto? A maneira que eu fiz está correta? O meu raciocínio está correto? O do colega não está? O meu está? Enfim, ele entra naquele confronto para validar a sua solução. E, por último, a institucionalização.
que o professor organiza o conhecimento obtido, transformando-os em um saber matemático formal. Ou seja, após todo esse processo de resolução, os alunos vão lá, resolvem, discutem, interagem, verificam se o que eles estão fazendo realmente tem sentido, se está correto, depois de todo esse processo que o professor vem com um fundamento teórico. Ele vem e explica todo o processo para chegar naquela resolução. Então, vamos lá. A aplicação da teoria das situações didáticas no ensino da matemática. Aí eu trouxe um exemplo aqui de problemas de medição de áreas e perímetro. Situação didática. Imagine que os alunos recebem um terreno imaginário e precisam calcular o perímetro de várias formas geométricas, quadrado, retângulo, triângulos, para construir um jardim. Ou seja, o professor propôs essa situação, um problema, e o professor não dá nenhum fundamento sobre área, sobre perímetro. Ele não explica nada sobre o assunto. E ele fala para os alunos, tentem resolver isso. Os alunos vão tentar resolver, depois eles vão discutir, vão passar pelas fases do processo. Ó. Primeira fase da ação, eles vão tentar resolver sozinhos, cada um o seu problema. Depois da formulação, que os alunos comunicam suas estratégias. Eu fiz dessa seguinte forma, eu fiz dessa maneira. Enfim, depois a validação. Os alunos vão olhar se a maneira que cada um fez, que eles fizeram, estão de acordo para chegar na solução. Então, ação e formulação. Os alunos têm que encontrar diferentes formas de calcular a área com base nas figuras geométricas dadas, sem que o professor dê uma fórmula direta. Eles discutem entre si e formulam suas soluções. Ou seja, tem essa comunicação entre eles após eles tentarem resolver. Depois a gente tem a validação, como a terceira fase do processo. O aluno verifica. Os alunos observam se os cálculos fazem sentido com o contexto. Ou seja, como eu tinha falado, eles vão interagir entre eles e vão olhar, ó, faz sentido, não faz sentido. Eu fiz dessa seguinte maneira, tal. E por último, ao final do processo, a gente tem a institucionalização, que é quando o professor vem e traz todo o fundamento teórico sobre aquela ação com base no problema que ele trouxe para a sala de aula, com base no que ele trouxe para os discentes. E a gente tem um textinho aqui falando, né, de validação, força os alunos a pensarem criticamente sobre as relações entre si e entre diferentes formas geométricas, estimulando a criação de estratégias de cálculo de área e de perímetro. Ou seja, o aluno ele é obrigado a ter um pensamento crítico sobre determinado assunto. Ele é obrigado a pensar. Não é algo dado para ele ao seu fazer da seguinte forma. Não, ele tem que buscar forma como resolver o problema. Considerações práticas. A gente vai falar dos benefícios e também dos desafios. Vamos começar pelos benefícios. Foco na aprendizagem ativa. O aluno é desafiado a descobrir e a validar o conhecimento. Ou seja, é como um desafio mesmo, né? Ele pode levar aquilo ali como desafio. O professor está me desafiando a tentar resolver isso daqui. É uma maneira de estimular até para você trazer os seus alunos para dentro da sala de aula, para ele ficar mais inserido na sala de aula. E, além do que, você traz contextos que estão próximos ao cotidiano deles. Você pode trazer uma situação, um problema, por exemplo, com área. Você pode trazer relacionado a uma caixa. Você pode trazer relacionado a um campo de futebol. E assim como outras coisas inseridas dentro do cotidiano deles. O desenvolvimento das competências dos alunos. O aluno aprende a formular testes e testar hipóteses. Ou seja, ele vai criar o pensamento crítico, né? Ele vai testar, vai dizer, não, vou tentar por esse caminho, mas esse caminho não está certo, vou tentar por outro. Ou seja, ele que está o tempo todo ali fazendo, testando as hipóteses deles. E o aprofundamento e entendimento matemático, pois a solução de problemas está no centro do processo. Ele é um processo diferente, porque o centro dele é a resolução dos problemas. Ou seja, está focando mais no quê? Em situações do cotidiano, como eu já falei antes. E agora vamos para os desafios, né? O primeiro desafio é a resistência inicial, tanto para o professor quanto para o aluno, porque a mudança de paradigma
para os alunos e para os professores acostumados com abordagens mais positivas. Ou seja, se vai sair daquela zona de conforto, tanto para o professor quanto o aluno. Sair daquele modelo tradicional, dispositivo, onde o professor é quem dita e o aluno só faz ouvir e aplicar. Não, nesse caso aqui é totalmente diferente. O aluno que ele acaba sendo o principal envolvido ali, né? Ele é obrigado a ele ter que criar o pensamento e ele desenvolver, e o professor está ali como um facilitador. E o planejamento das situações didáticas exige uma preparação cuidadosa para que os problemas sejam adequados ao nível de conhecimento dos alunos. Ou seja, o professor tem que tomar muito cuidado na hora da preparação, porque a depender da situação do problema que ele traga, ao invés de facilitar, acaba prejudicando, porque se ele trouxer uma situação, um problema muito difícil para os alunos, pode confundir a mente dos alunos ao invés de facilitar. Então, o professor tem que ter muito cuidado, tem que fazer de uma maneira muito cuidadosa, muito minuciosa, para conseguir chegar ao objetivo, que é com que o aluno seja o centro do processo. Por isso, é só aqui das minhas referências, que é a do próprio livro, que é a Estratégia do Ensino na Matemática, de Gesilda Carvalho, Miller e de Tânia Maria. E a minha outra referência foi de Machado, a aplicação das teorias das situações didáticas no ensino da matemática. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Então, muito obrigado a todos.